O comovente velório dos 6 atletas de basquete mortos em acidente no Ceará. Juazeiro do Norte está de luto com essa perda inesperada e lamentável. De acordo com o portal Veja, os corpos dos 6 atletas e um integrante da comissão técnica de um time de basquete que foram mortos em um acidente na madrugada desta segunda-feira, dia 15 de junho, no Ceará, foram velados em Juazeiro do Norte, que fica a 494 quilômetros da capital Fortaleza, que é cidade origem dos meninos, né? De acordo com informações, o velório foi realizado de maneira coletiva no ginásio poliesportivo. Apenas um atleta foi velado no Centro Velório Anjo da Guarda. As vítimas, olha que lamentável, gente. As vítimas tinham entre 15 e 22 anos de idade. O sepultamento ocorreu aproximadamente às 16 horas, às 4 da tarde desse dia 16 de junho. Aspas. O espaço foi definido para acolher familiares, amigos, atletas e a comunidade em geral que desejavam prestar as últimas homenagens às vítimas, publicou o Poder Público Executivo local por meio de uma nota. O acidente ocorreu na rodovia CE 187, na altura da cidade de Itauá, a 283 quilômetros de Juazeiro do Norte. O veículo retornava de uma competição em Sobral e capotou. No total, 31 passageiros foram atendidos e as informações sobre o estado clínico desses pacientes não foram divulgadas até o presente momento. Uma investigação foi aberta para investigar quais foram as causas deste acidente, né, do ocorrido. Vou te dizer o que diz o Ministério Público do Ceará, entre aspas. As vítimas do acidente estão em Itauá, sendo atendidas pela Rede Municipal de Saúde. Já familiares e pessoas impactadas pelo caso estão sendo amparadas no ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte, isso até às 16 desse dia de hoje. As equipes multidisciplinares estavam presentes, áreas de saúde, psicologia e assistência social fizeram o acolhimento de forma ininterrupta. A ação ocorreu em articulação entre o NUAV Cariri, a Secretaria de Educação do Estado e a Prefeitura Municipal desse Ministério Público, né? O ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, emitiu uma nota e lamentou profundamente o caso. Aspas. Recebemos com profunda tristeza a notícia dessa tragédia que interrompeu precocemente a trajetória de jovens que encontravam no esporte um caminho de desenvolvimento, amizade e esperança. Em nome do Ministério do Esporte, expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que sofrem com essa perda irreparável, afirmou aí o titular da pasta. A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou ponto facultativo parcial nesta terça-feira. Os órgãos e serviços essenciais funcionarão até às 12 horas e terão atividades suspensas no período da tarde. Tiveram, né? As atividades suspensas no período da tarde, o que permitiu aos servidores municipais e à população de maneira geral que pudessem participar das homenagens e se despedir das vítimas do acidente envolvendo a delegação esportiva do município, diz o trecho da nota do Poder Executivo local, né? Aspas, a medida ocorre em meio ao período de luta oficial de 7 dias decretado após a tragédia registrada na madrugada da segunda-feira. Nós temos ainda aqui, de acordo com o portal m1.com.br,
A homenagem prestada por uma namorada. A namorada presta homenagem à atleta juazeirense morto em acidente na CE 187. Ela muito abatida. Fez questão de prestar essa homenagem. Em meio à comoção do velório coletivo das vítimas do acidente com a equipe de basquete da Associação Desportiva de Juazeiro, a DEJU, realizado nesta terça-feira, isso no Ginásio Poliesportivo Juazeiro do Norte, um dos depoimentos mais emocionantes foi o de Amanda Ellen, namorada de Cauã Rodrigues Frata, de 17 anos. Cauã Rodrigues Frata está entre as 7 vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada da segunda-feira. Ao lembrar dos sonhos e dos planos do adolescente, Amanda contou que Cauã desejava cursar fisioterapia, motivado pelo carinho que tinha pela família, especialmente pela avó. Aspas. Ele queria ser fisioterapeuta para poder cuidar da avó dele. Ele dizia que tinha medo de ficar imóvel e não poder cuidar das pessoas que ele amava. Que forte, né? O outro momento marcante do depoimento foi quando ela recordou os últimos dias ao lado do jovem. Segundo Amanda, os dois oficializaram o namoro no dia dos namorados, dia 12. Poucas horas antes da viagem que terminaria nessa tragédia. Ele juntou dinheiro, comprou nossas alianças, me pediu em namoro e no mesmo dia ele viajou, contou ela, emocionada. Nossa, não tem como não se emocionar, né, gente? Meu Deus. Durante a homenagem, a jovem também relembrou como os dois se aproximaram. Segundo ela, o relacionamento começou em um período delicado de sua vida, marcado por crises de ansiedade. Entre aspas, a gente se conheceu quando eu estava nas minhas crises. Ele me ensinou a controlar tudo. Ele dizia para mim, quando você tiver falta de ar, cheira a florzinha, afirmou. A jovem lembrou ainda da última conversa que teve com Cauã. O atleta havia prometido contar detalhes da viagem quando retornasse para casa. Ele mandou uma foto e disse que a sensação era muito boa. Depois falou, quando eu voltar, eu vou te contar tudo o que aconteceu. O que dizer? Tão jovens, tão cheios de sonhos. Uma vida inteira pela frente que foi interrompida por uma tragédia incalculável que parou não só o Juazeiro do Norte, mas o Brasil inteiro, né? Que as famílias desses jovens, de todos os envolvidos nessa tragédia, sejam abraçadas por todos nós que desejamos as condolências. E é isso. Nos faltam palavras numa hora como essa, na verdade. Eu sou o Fábio do Boa. A gente se fala na próxima. Enfim. Um beijo grande e até a próxima.